Ilha do Pavão e ainda receber o presidente campeão da Copa do Brasil, Romildo Bolzan Júnior, do Grêmio Futebol Porto Alegrense, estará conosco falando a respeito da conquista e dos planos futuros para 2017. Fique ligado na TVU, o 21h30 está entrando no ar. Esta noite, Mauro Quadros, da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos, porque acontece neste sábado, na Ilha do Pavão, em Porto Alegre, um grande evento, ou grandes eventos, porque o maior deles vai ser a maratona, né, de 3.000 metros. Mas são várias provas que vocês realizam amanhã no Guaíba. Mauro, prazer te ter aqui, boa noite. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de comparecer aqui para divulgar os esportes aquáticos, em especial a Maratona Aquática Cidade de Porto Alegre, que acontece nesse sábado, dia 10 de dezembro, a partir das 8 horas, na sede náutica do Grêmio Náutico União, a Ilha do Pavão, né, e que vão ter as provas, primeiro a infantil, de 500 metros, né, para crianças de 9 a 12 anos. Que é um belo tiro para uma gurizada de 9 a 12, 500 metros de água. Muitos desses já estão acostumados a nadar mais de 2.500 metros por treino em piscina, né? Mas em águas abertas é diferente. Tem balanço, tem vento, né? Então todo esse ingrediente aí ele impõe algumas dificuldades, né, para o atleta. E em seguida nós vamos ter a prova dos 1.000 metros, né, 1 quilômetro de natação, para nadadores que não gostam de fazer uma puxada muito longa. E nessa prova nós vamos ter um atleta olímpico, o André Pereira, que participou da Rio 2018, atleta do Grêmio Náutico União, André Pereira. Isso, revezamento 4x200 da Seleção Nacional Brasileira aí. E em seguida a prova principal, que é a prova de 3 quilômetros. Nessa prova que conta com o campeão nacional de maratonas aquáticas de 2016, o Samuel Debona, que além de ser bicampeão nacional da categoria absoluta, também medalhista do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas. De 3.000 metros, olha, as pessoas não têm ideia. É água, em água aberta, é água. O cara tem que ter uma resistência, ele tem que ter, quem está treinado para uma prova dessa faz normalmente quanto de treino, porque amanhã tem que dar velocidade ainda. Tem um outro ingrediente. Como é que faz? Quanto de treino? Estes atletas de ponta, né, eles estão acostumados a fazer maratonas até de 10 quilômetros, 5 quilômetros. Né? O Matheus Evangelista, que é um atleta, um expoente ranqueado, vai estar nessa prova. Ranqueado entre os 10 do mundo nas ultramaratonas aquáticas, provas de 25 quilômetros. Nossa Senhora! Eles costumam fazer treino de 15 quilômetros, 10 quilômetros, 7 quilômetros, né? Claro, isso em piscina e às vezes... Isso é treinar, o cara aqui, ó, é dos mais desgastantes treinos para atletas de ponta, é o pessoal da natação. Com certeza. Todo dia, né? É água, não é água, é barbada. Vai cair numa água e fazer 7 quilômetros dentro de piscina, vai. Esses caras têm um condicionamento diferenciado. E cabeça, né? Porque é tu e tu, né? O tempo todo, né? A parte psicológica nessa modalidade de natação, ela é muito importante para a pessoa suportar o tempo que vai passando, né? O esforço que tem que manter, e é uma prova de regularidade. Né? O cara não dá para o cara sair muito forte, que no final ele vai ficar sem energia. Ele tem que ter muito conhecimento de como ele vai... Exatamente isso que eu ia dizer. Por sinal é o seguinte, a prova de amanhã tem que ter conhecimento da Ilha do Pavão, das correntezas ali, do entorno todo, porque é isso aí que vai pegar e fazer, vai mudar. Quem treinou hoje pode não ter a mesma condição amanhã. A água não vai estar parada igual hoje, amanhã, vai mudar. Todo dia muda a correnteza, muda a condição, né? Isso. Então a pessoa não tem como dizer assim, não é uma piscina que o cara se olha, é 50 de ida, 50 de volta, eu vou estar em tal condição. Isso. Muda mesmo. Vai desde a temperatura da água,
que nós da organização, nós temos um termômetro laser que a gente mede ali na hora. Qual é a média as roupas... Amanhã? Oi? Vocês estão esperando que média para amanhã de temperatura da água? Olha, amanhã uns 26, 27 graus. Em piscina, esses atletas costumam treinar em 28, 29 graus. É uma temperatura agradável para eles. Quando passa de 29, 30, já começa a ficar complicado. O corpo aquece demais e eles sentem muito desconforto, dificuldade. A gente tem uma imagem do site do União, né, da Ilha do Pavão, que é onde vai acontecer essa maratona. Sai pela lateral ali, né? Isso, pela direita ali da imagem, né, costeando a ilha, bem perto da ilha, se deslocando ali de baixo para cima da imagem, né, é o primeiro percurso. Lá mais em cima, lá para o fundo, aquele deslocamento é em direção da ponte do Guaíba. Né? Mais para o fundo tem uma alça ali da ilha, uma alça de terra ali que eles chamam Saco do Jacaré. Então essa prova vai até o fundo do Saco do Jacaré, vira a boia, retorna, né, mais por fora, né, numa demarcação que vai ter ali na raia, até a ponta aqui debaixo da ilha, onde contorna a boia novamente e volta rente à ilha ali, mais uns 250 metros, até a chegada onde a gente chama de prainha ali. A gente falou só nomes masculinos. Tem prova feminina também? Tem mulher na competição? Tem prova feminina. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul excelentes atletas. Nós temos inclusive a campeã nacional absoluta da modalidade, a Viviane Jungblut, mas infelizmente ela não vai estar participando, né, dessa prova, porque ela conseguiu uma vaga para o Mundial de Piscina Curta no Canadá. Essa menina que esse ano surpreendeu, batendo um recorde da Poliana Okimoto, que é a medalhista olímpica de maratonas aquáticas esse ano na Rio 2016, ela conseguiu a medalha de bronze, né? E a Viviane Jungblut bateu o recorde dela dos 800 livre, voltou a bater o próprio recorde de Santos lá em piscina curta, no último brasileiro absoluto, né, em Santos, e agora bateu o recorde sul-americano dos 400 livre. Então essa menina aí, ela é um talento fora de série e que infelizmente a gente não, nessa edição nós não vamos poder contar com ela por esse conflito de calendário aí no Campeonato Mundial. Mauro, o pessoal está nos vendo em casa dizendo, não sou sócio do União, não tenho acesso à Ilha do Pavão, não, acho muito bacana, legal, mas não tenho como ver. Como é que vocês montam para que as pessoas possam acompanhar uma prova como essa? O pessoal tem acesso pelas barcas do clube, acesso gratuito. Não sócios também? Também, eles têm que se identificar por motivo de segurança, eles têm que se identificar na portaria do cais, né, que fica adiante ali das barcas do Catsul, uma doca adiante, né, eles se identificam, as barcas do clube são duas, elas vão fazer horário direto, não vai ter interrupção de horário, até o início das provas, né, e a pessoa livremente pode acessar a ilha e assistir da ilha. Se ela quiser ter a condição diferenciada que nós vamos oferecer do barco Cisne Branco, né, como camarote flutuante, ela adquire o ingresso, um ticket de R$50, que embarcada ela vai poder assistir o percurso da maratona na íntegra. O Cisne Branco vai acompanhar o percurso. Vai acompanhar. Então, o Cisne Branco, que é essa embarcação tradicional, embarcação turística de Porto Alegre, né, que recentemente foi revitalizado e está de novo em atividade, né, ele vai acompanhar todo o percurso na íntegra e do deck do restaurante tem uma visão privilegiada. Né, 3 metros acima da linha d'água, tu tem uma amplitude de visão muito legal, né, e junto com esse ticket, a pessoa tem direito a um café da manhã, uma camiseta exclusiva do evento, que é essa que eu estou vestindo, que traz a imagem do evento, né, a imagem que nós estamos utilizando no evento, e mais alguns brindes dos colaboradores. Né, e vão poder interagir com os vencedores, que logo em seguida do término da prova principal, né, os 3 primeiros atletas do naipe masculino e os 3 primeiros do naipe feminino, eles vão subir ao barco para serem fotografados, serem entrevistados, junto com esse troféu aqui, né, que é o troféu que vai ser oferecido
aos vencedores da maratona, né? E junto com as autoridades e o público em geral que tiver embarcado, né? Em seguida, o barco retorna, ele atraca no pier da ilha, né? E lá na ilha, a partir do meio de 30, vai ser servido um almoço, né? Que as pessoas compram o ticket do almoço. Sim. E vai haver a premiação geral de todas as categorias, desde as categorias infantis e até... Todas concentradas, concentra então aí. A gente tem atletas aí até de 70 anos participando. Quantos atletas devem participar de todos os eventos? A gente está com uma inscrição aí entre 65 e 70 atletas. Certo. Com relação à prova de 3 mil metros, sim, quantos devem participar? Da prova de 3 mil metros é a prova que reúne o maior número de atletas, né? Isso aí vai girar em torno de 35, 40 atletas. É um número forte, né, para um evento como esse. É um número significativo, mas, como eu disse, essa aí é uma prova que nós estamos fazendo um start desse evento. O ano que vem, esse evento, como faz parte do calendário oficial do município, e a gente tem a janela da primeira quinzena de dezembro para executar o evento, né, o ano que vem a gente espera desenvolver um projeto junto com algumas instituições, tipo Convention Bureau de Porto Alegre, Secretaria de Turismo do município do estado, para fazer um evento ainda melhor do que vocês imaginam que tem interesse, inclusive, turístico das pessoas virem de fora acompanhar um evento como esse? Com certeza. Aqui do Cone Sul, o pessoal do Uruguai e da Argentina, que já comparece nas nossas competições de piscina, por exemplo, a semana que vem nós temos aqui no nosso estadual do interior, na Sociedade de Ginástica de Novo Hamburgo, onde nós vamos ter 44 atletas do Uruguai. E no nosso estadual geral, que foi dentro do Grêmio Náutico União, há 3 semanas atrás, nós tivemos aí uma representação que já é tradicional da Argentina, que comparece, em torno de 35, 40 atletas também, que já há 3 anos eles, religiosamente, eles comparecem aqui nas nossas competições. Fora isso, nós temos contato no Chile, no Paraguai, na Bolívia, de atletas e podemos fazer uma divulgação mais consistente para atrair atletas de outras localidades do nosso país aqui, do Brasil. Qual é o número de filiados na Federação Gaúcha? Nós temos aí em torno de 700 atletas filiados, sim, e clubes em torno de 12. 12 clubes do estado. Variando de que idade até que idade? As idades competitivas que a confederação abriga, elas partem de 9 anos, né, e vão até a categoria sênior, que não tem limite de idade. E na natação master, que é um movimento de natação que é muito consistente aqui no nosso estado e no Brasil inteiro, né, existem uma grande quantidade de atletas que dos 19 anos sem limite de idade, né, na competição master. O Rio Grande do Sul, aqui, o Grêmio Náutico União, já teve a oportunidade de montar uma equipe 360 mais, com média de idade de 90 anos. Né, da qual participa o Anton. O Dr. Bieder é o mais famoso, mas pelo jeito tem mais aí. Não. Infelizmente, nós tivemos a perda aí já de um atleta o ano passado. Nós já conseguimos... Dr. Bieder, eu acho que eu já contei essa história aqui. Uma vez eu tinha que conversar com o Dr. Bieder, no presidente da Federação naquela época, né? E eram 7 da manhã, uma pauta importante. 7 da manhã eu toquei o telefone, disse, vai atender, 7 da manhã é muito ruim e tal, de ligar para alguém e tal. Tá. Não atendeu. Eu disse, devia estar descansando, dormindo ainda, recém-acordando. Daqui a pouco ele me liga. Assim, Felipe, você me ligou e tal, tô vendo aí. Tá, eu tava remando no Guaíba. Não, eu começo a remar às 5h30 da manhã. Passou um tempo. Eu disse, eu tinha que falar com ele de novo, uns 2 anos depois, eu me lembrei de ele é capaz de estar remando. Aí, disse, vou dar um toque, ele vai me retornar, né? Dei um toque, logo em seguida ele disse, fala, Felipe. Eu disse, desculpa, não sabia se eu estava remando. Não, mudei de esporte, agora é natação. Estou aqui no União, pronto para cair na piscina, só que eu estou caindo na piscina um pouquinho mais tarde. Doutor Bieder, fazer um tiro de 2.000 metros, era alguma coisa assim, 1.000 metros, 2.000 metros. O que para mim, eu que já acordo meio assim, 2.000 metros, naquela época ele tinha o quê? 80 e poucos anos, faz algum tempo para isso. Eu digo assim, é admirável. E como ele, tem outros, então, é isso? Sim, existem outros.
Pô, que bacana, cara. Existem outros. O Anton realmente ele é um atleta muito disciplinado. Né? Nessa primeira vez que tu falou com ele remava e nadava. Agora ele está restrito só à atividade da natação. Mas ele compareceu quando foi solicitado para esse projeto da Maratona de Porto Alegre, inclusive, junto com o presidente do Banco de Alimentos, junto com o Roberto Sinel, do Convention Bureau, e ele compareceu junto e tem também uma parcela de participação aí no desenvolvimento desse projeto da Maratona Aquática Cidade de Porto Alegre. Mauro, sucesso para vocês. Amanhã, Maratona Aquática. As pessoas interessadas em ver da ilha, né, as barcas do União vão estar fazendo a travessia a partir do cais aqui no centro de Porto Alegre. Quem quiser ver um camarote flutuante, acompanha no Cisne Branco. É isso? Exatamente. Sucesso para vocês, parabéns, que seja um grande evento, o ano que vem cresça ainda mais, vamos continuar acompanhando. Obrigado e obrigado por poder comparecer aqui no teu programa, né, e divulgar esse evento aí, é uma grande colaboração que tu dá aí para a natação gaúcha. E a gente continua falando sobre esportes, só que aí futebol com o presidente campeão da Copa do Brasil, Romildo Bolzan, no próximo bloco, aqui no 21h30. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Comigo nesta noite, Romildo Bolzan Júnior, presidente do clube campeão da Copa do Brasil, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Parabéns, Romildo, pelo título, parabéns pela conquista. Eu imagino a tua alegria quarta-feira, quinta-feira de madrugada, né? Como é que foi? Apito do juiz, e aí? O que pensou? Boa noite, prazer te ter aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Quero te dizer que eu não vi os 2 gols finais. Eu também não. Tava indo pro... Eu por um motivo que estava na boca da saída para entrar no campo. Eu porque já tinha largado. Porque já tinha ido embora. Aliás, já estava dormindo. Até estava acordado, mas eu tinha largado. Mas a coisa mais interessante é o seguinte, eu estava ali na boca, e aí saiu o gol do Bolanhos, eu não vi. Mas eu vi o movimento, eu olhei rapidamente para fora aqui assim, vi todo mundo saindo correndo para comemorar, eu vou para campo, né? Aí me dei conta, aí meu filho me segurou. Meu filho me segurou para não entrar em campo porque ia dar porcaria. Daí fica aquele troço assim. E depois terminou o jogo, mas eu não fiquei sabendo pelas 2 da manhã que foi o jogo, foi 1-1. Eu não vi nem o segundo, gol do empate. Quando entrou, já entrou na comemoração. Na comemoração e não vi absolutamente nada. Mas aí eu olhei na televisão, 1-1. 1-1, mas o jogo não foi 1-0? Não, foi 1-1. E um golaço do cara. Golaço, tá bom. Golaço, tá bem. O Groi, sabe que eu não vi o gol, já não estava mais secando essa altura do campeonato. E aí, depois eu fui ver os jornais da noite e não me flagrei também, porque no Jornal da Noite eles cortam, né? Só dá a batida do Cáceres, né? Sim. Só dá a batida. Tá. Cáceres.
Caçales. Desculpe, Caçales. Aí no outro dia de manhã na Guaíba, o pessoal, porque eu não sei o que, pô, mas o Groi repôs mal. Mas o Groi estava na jogada. Sim, mas eu só vi quando o cara bateu. Né? Eu também não tinha nem visto o gol inteiro, aquela coisa assim. Também e o Marcelo dá risada, porque o Marcelo, talvez dos jogadores do Grêmio que comemoraram o título, era o mais contente de todos, porque ele está há muito tempo no Grêmio. O Grêmio fez um projeto com ele de 5 anos de contrato, para ele praticamente ficar conosco até o final da sua carreira. Ele tem uma empatia também com o clube e tal, e ele vibrava com isso, porque foi um grande título até agora de expressão que ele ganhou. Escreveram o nome dele na história do Grêmio. E tu também, né? Eu tive mais sorte que juízo, porque essa história de tu fazer economia, de tu tentar equilibrar o clube, isso não condiz com uma política de futebol. Mas como a gente também nunca desistiu do futebol, a gente nunca criou uma condição de dizer assim, vamos derrubar o futebol, que seria um processo mais rápido de equalização do clube. Então a gente não desistiu disso e a gente fez uma proposta, um trabalho de segurar os jovens, de apostar nisso, no custo-benefício, dizendo o seguinte, olha, o primeiro ano foi tal, o segundo ano vai ser melhor, o próximo ano será melhor ainda desses jogadores. E as coisas estão andando de uma maneira tranquila. Qual é agora o teu foco, assim? O ano que vem? Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil, tem Recopa Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, se ganhar Libertadores, como é que organiza tudo isso? Sinceramente, eu vou te fazer uma coisa que não parece pequeno. Não parece pequeno, não quero parecer pequeno, nem tampouco parecer... Eu quero ganhar o Campeonato Gaúcho para tirar essa série. Eu ouvi essa declaração. Para tirar essa série, porque na verdade é o seguinte, olha aqui, ó. O campeonato não vale nada, o campeonato tecnicamente é isso, ninguém se iluda com o campeonato, isso, aquilo e tal. Mas vamos combinar, né? 6 anos o Internacional ganhando, tem que interromper. Se as pessoas forem numa entrevista que está no YouTube, nossa, na Record, você já te dizia, Felipe, eu tenho que começar ganhando alguma coisa. O Gauchão é uma prioridade. Né? Então, a prioridade, pela ordem, não é que seja a prioridade, mas como ele é primeiro que os outros, Gauchão é prioridade. Gauchão é prioridade, sim, tem que interromper a série de títulos, temos que reconquistar o Campeonato Gaúcho. E depois tu vai indo na prioridade. Como é que faz para dizer isso para o Renato e para os jogadores quando eles têm uma Libertadores pela frente? Na verdade tu vai ter que administrar isso. Tu vai ter que administrar isso, porque nós vamos entrar em março jogando a Libertadores. O Campeonato Gaúcho vai até o final de abril. Nós vamos ter que administrar isso, vamos ter que administrar logo em seguida que também vai entrar o Campeonato Brasileiro em maio. E aí tu vai ter que trabalhar esses assuntos de uma maneira de... Se tiver que priorizar, e eu vou dizer uma coisa, eu nunca acreditei que priorizar uma competição fosse uma coisa necessária. Sempre achei que um clube de futebol, trabalhando cada jogo e trabalhando a cabeça das pessoas, os jogadores, os atletas e colocando em campo aquilo preparado, nós vamos lá, que a questão física se resolve no meio do caminho. Pois eu vou te dizer o seguinte, o foco dá diferença. Claro. O resultado de tu estar priorizando uma competição, estabelecer regras com o teu grupo de jogadores, estabelecer comportamento, cuidar deles por inteiro, da alimentação, da preparação física, da questão técnica, da mentalização para o jogo e depois criar essa condição de tu estar em campo completamente vinculada àquele jogo, àquela competição, para buscar aquele resultado, isso dá resultado. Então esta é uma das lições que eu aprendi. Queres ganhar? Te foque. Não disperse tuas energias e teus esforços em várias competições. Claro. A situação do Grêmio hoje, do ponto de vista de contas, está equilibrada? Esse trabalho que você fez nos 2 primeiros anos, agora chega no momento de equilíbrio das contas. O ano que vem vai ser um ano de mais despesas em função da Libertadores. Vai ao mercado comprar para reforçar? O que está pensando? Não, nós vamos reforçar o time, isso não tem como não fazer. Tu quer disputar alguma coisa? No caso do Grêmio, precisa reforçar de 4 a 5 jogadores a nível de titularidade. Esta é uma situação absolutamente... Queres ter perspectiva na Libertadores? Reforce. 4 jogadores, as posições são conhecidas, principalmente no ataque, tu vai ter que fazer isso. O Grêmio não tem as contas totalmente equilibradas. Nós vamos terminar o ano com superávit, na ordem de 40 milhões, mas é um superávit contábil, é um superávit de balanço. Sim. Nós vamos ter arrecadações superiores às despesas realizadas para este orçamento. Só que o acumulado do Grêmio é um passivo grande. Nós tentamos equacionamos praticamente extensionamos todo o nosso passivo contencioso, todo o nosso passivo que estava sendo cobrado, parcelamos tudo isso, e esses parcelamentos do atrasado nos dão uma situação de viver muito apertado, faltando dinheiro no mês para cumprir todas as obrigações. Se nós não tivéssemos um passivo tão oneroso e tão atrasado, e um passivo financeiro que gera em torno de 40 milhões por ano de despesas de juros e encargos,
o Grêmio hoje poderia se dizer um clube completamente equalizado, porque dentro dessa gestão, aquilo que efetivamente se comprometeu, consegue cumprir. Mas nós não conseguimos cumprir por inteiro porque tem o passado. Arena, como é que está essa conversa da compra da Arena? Porque isso também está nesses valores aí que citasse, né? Essas questões do passivo. Como é que está isso? Olha, uma negociação extremamente difícil. A recuperação judicial da Arena, ela é uma recuperação judicial que atrapalhou muito as negociações. Tu tem que finalizar para dar tudo certo com todo mundo. Tu tem 4, 5 bancos que operaram, fizeram a transação. Tu tem que acertar com eles. Tu tem que criar todas as condições de negócio que não envolvam o Grêmio em comprometimento futuro, como, por exemplo, a questão do entorno, a questão dos contratos que a própria Arena fez para a exploração do estádio, desde o estacionamento e outras questões. Tu tem que desonerar por inteiro essas questões de obrigações de sucessão. Então, é um processo muito difícil. Tu tem que ajustar a questão do valor que tu vai pagar pela tua parte, tu tem que ajustar com os financiadores disso, tem que fazer com que eles aceitem o deságio da aquisição. O Grêmio tem que contratar com eles. Quer dizer, é todo um processo muito grande. Vamos dizer, 95% desse processo já andou. Tem coisas que estão trancando. E eu tenho para mim... muita ponta para amarrar. É muita ponta para amarrar. Mas 95% já andou. Então nós temos hoje uma situação que, para mim, até o final do mês de dezembro, tem que necessariamente finalizar com os bancos, ou seja, eles têm que dar o de acordo no termo de entendimento para nós finalizarmos os contratos. E em março é o último prazo que também a Caixa Econômica Federal, a Caragones e a OAS têm para regularizar os empreendimentos ao lado daqueles 7 prédios que eles têm que entregar. Sim. Esse prazo tem que estar, essas obras têm que estar entregues também com as questões do entorno resolvidas. Se isso estiver, estamos prontos. Então tá. Tem que resolver a Arena aqui e ainda tem que pensar naqueles prédios ali que são prédios são prédios de habitação. O projeto habitacional do entorno também está amarrado naquele lado. Porque o impacto urbano que gerou o estádio, gerou aqueles prédios, aquela população que usa o estádio, que vai morar ali, tem as obras complementares que foram das compensações ambientais e urbanísticas. Isso não está resolvido. É uma obrigação da OAS, que era um passivo na ordem de 150 milhões. E hoje estão tentando renegociar. Se isso não ficar resolvido, ela é uma das causas precedentes. Sem isso, não tem absolutamente possibilidade de fazer negociação. Eu sempre paro para pensar que se eu chamo assim, o senhor tal, e aí acabo dizendo, vamos lá. O senhor fez referências ao trabalho do Roger no pós-conquista, inclusive, da importância dele. Né? Foi um momento complicado, ali foi talvez o momento mais complicado do ano, tirar o Roger, que é um técnico em ascensão nesse momento no mercado, que tinha feito um belíssimo trabalho no Grêmio, né? Estruturou boa parte dessa equipe, e aí chamar o Renato. E como é que foi a escolha do Renato? Está saindo o Roger, o cara que eu vou buscar é o Renato, porque o Renato vai dar um jeito nesse time, vai botar para cima. Bom, tu sabe que nós temos um sistema de... Eu não sou um presidencialista... Embora culturalmente seja um presidencialista... Um brisolista. Essa frase no brisolista tem que ter cuidado. Mas tu sabe que esses processos administrativos são coisas interessantes. Se tu não está completamente dono do processo, tu compartilha as conversas para resolver. Então, pela primeira vez no Grêmio, a gente utilizou o Conselho de Administração como um órgão efetivamente de consulta, proposta, discussão, debate e deliberação. Então, não existe no Grêmio nenhum assunto que não seja ordinariamente discutido nas segundas-feiras, às 5 da tarde, que a gente não passe o clube em dia, inclusive o futebol. E nós discutimos... Para que o telespectador entenda. Futebol é vou usar o termo igrejinha, tão fechada de vez em quando, que nem presidente de clube chama vice-presidente, vai lá... Fala isso pro técnico, e encara o fulano, diz para aquele jogador tal coisa. É um negócio tão complicado, né, que mesmo quando assim, o presidente... vice, vamos conversar. É sensível, é complicado e sensível. Muito sensível. Né? Então, é o seguinte, futebol passa pelo conselho de gestão de vocês. No futebol passa pelo conselho de gestão. Quando aconteceu o fato, né, nós reunimos o conselho de administração, veio o assunto para dentro do conselho, e discutimos. Em primeiro lugar, fomos debater também quem seriam os dirigentes que ocupariam, porque estava saindo os dirigentes da oportunidade. Sim, saiu o Beto e o Rolim foram substituídos. E a discussão foi, e o Praz foi, na verdade, consensuado como nome que deveria assumir o futebol, por toda a sua trajetória. Convidou outras 2 pessoas para irem com ele, o Odorico e o Saul. E havia um debate de
3, 4 nomes de técnicos na mesa, né? E o Praz fez assim, olha, eu gostaria de chegar com o Renato. No momento que ele disse isso, tivesse outro, nós resolvemos o assunto por ali. Por quê? Porque já trabalhou, já conhece. Eu conheci o Renato, várias vezes estive com delegações no tempo de vice-presidente do presidente Koff, viajando. O Renato era o treinador, fomos vice-campeões brasileiros naquela oportunidade. Eu conhecia ele e tal e achava efetivamente que poderia ser uma das soluções. Mas no momento que o vice-presidente de futebol, que está assumindo, diz que ele quer trabalhar com o cara, é com ele que nós. Então fechamos a discussão. Os entendidos da imprensa, que já disseram a respeito de nós que aqueles que nunca erram, né? A imprensa nunca erra, não se compromete, nunca erra. Dizer o seguinte, mas o Renato está fora. O Renato está jogando futevôlei nas praias do Rio de Janeiro. E isso era um desgaste para vocês. Mesmo assim, vocês bancaram. Porque... Veja só, era um projeto de terminação, quer dizer, era um projeto que tinha que também ter a identidade do clube, tinha a questão cultural, os vínculos, precisava de uma pessoa empática com a torcida, precisava recuperar aquele momento que vinha de 7 partidas sem vitória e com goleadas. Tomou uma goleada do Curitiba, tomou uma goleada da Ponte Preta, pô, uma goleada do Esporte. Aí não tem Roger que, pelo trabalho consistente, porque a diretoria começa a sofrer uma pressão que ele próprio se deu conta disso. Ele próprio se deu conta disso, olha, não tiro mais nada e vamos lá. Muito bem, como tinha esta situação, naquela época foi feita uma remobilização. E junto disso veio o Renato, tem uma comissão técnica permanente que tem todo o histórico, a bagagem do clube de formação, do que foi treinado permanentemente ali, está com tudo isso acumulado. Vamos trazer uma pessoa experiente junto que possa coordenar também, nos ajudar a coordenar o processo. Aí veio o Espinosa, que já foi um processo também pensado com o Roger. Quando o Roger, nós chegamos a pensar um nome para ele, e tínhamos o nome, convidamos o nome, mas o nome não aceitou e era o perfil que a gente queria para exatamente fazer essa junção. Não é essa junção. E aí o que acontece? Veio o Espinosa junto exatamente para ter o cuidado e o Espinosa ajudou muito na mentalização do ambiente. Sem citar o nome, mas era um nome ao estilo Espinosa, conhecido dentro do clube, experiente, ex-jogador. Não, um homem da profissão, mas não era jogador. Mas era um nome que já tinha trabalhado muito no clube e estava pronto para fazer esse papel que nós entendíamos de experiência. Um homem que também controlava o ambiente de vestiário. Essa figura era essencial nesse momento para fazer. E esse processo todo acabou dando um enorme resultado, porque para mim não foi surpresa que já conheci o Renato, mas o Renato voltou muito mais maduro, muito mais articulado, muito mais capaz de transmitir sua visão do jogo para os jogadores. Uma linguagem muito simples, com atitudes muito simples, preservou tudo de bom que tinha acontecido no time e conseguiu equacionar 3 questões para mim que foram fundamentais. Primeiro, a defesa. E reposicionou ali o defesa na marcação individual. Individualizou a marcação. Então, o Wallace na frente da área, um monstro. Depois foi fazer o seguinte, depois também abreviou o time, quer dizer, não teve nenhum constrangimento de verticalizar. Se tiver que botar na frente para correr atrás, vamos botar. E, portanto, entrou o fator pragmatismo. E terceiro, para mim tão importante quanto, ele deu para os jogadores atitude. Reforçou a necessidade de vencer com grande empenho. E isto passou, desse determinado momento, passou o Grêmio a vencer fora. Eu não sei se o teu... Não é símbolo, mas teu resumo disso tudo. Tem um jogador que para mim mudou muito a atitude dele com o Renato, que é o Douglas. Me parece assim, eu olhando de fora, né? Eu até nem acompanho todos os jogos dele, mas olhando de fora me parece que o Douglas cresceu muito com o Renato. Eu acho que ele um baita jogador. Ele é um... Eu acho ele um baita e uma figura do bem. Eu não conheço pessoas. Eu queria sair para beber com ele uma noite, rapaz. Tu ia te encantar. Não, eu adorei a resposta dele. Vai faltar cerveja em Porto Alegre. Uma pessoa do bem. Uma pessoa do bem. Então eu vou te dizer, para mim, houve grandes afirmações. O próprio Kahneman que entrou com ele, para mim foi... Nós contratamos esse jogador, eu vi 2 partidas dele por inteiro e para mim eu disse, esse é o zagueiro que a gente quer. Mas tiveram outras afirmações. O Michael recuperou por inteiro o futebol dele. E o Ramiro? Aonde começa o passe do Grêmio? Começa no Michael, no Alisson, mais no Michael. Quem se reafirmou no Grêmio como jogador importante foi o Marcelo Oliveira. Também é outro. Lateral esquerdo. Também é outro. O Ramiro cumpriu uma função tática extremamente importante. O Marcelo Oliveira chegou numa fase que a torcida ele tocava na bola, o pessoal estava indignado com ele. E uma figura excepcional, liderança de vestiário, homem que puxa as coisas, chama para si,
liderança extremamente positiva, um grande cidadão. Eu conversei ontem, eu nunca tinha conversado com ele, com o Maicon. O Maicon nos deu uma entrevista aqui. É outro, assim, muito articulado, é o capitão da equipe, uma grande figura também. O Grêmio tem, o Grêmio pode dizer, tem 7, 8... Os colorados devem estar odiando essa entrevista. Né? Imagina se o Felipe está entregue, né? Mas olha, o time é campeão, fazer o quê? O Grêmio tem 7, 8 jogadores que são muito afinados e esses jogadores basicamente fazem a condução e trabalham muito bem toda assim, a preparação do jogo junto com o Renato. E eu acho que nós tivemos uma sorte enorme, porque nosso plantel 60% é jovem. É gente egressa da base. E esses jogadores mais experientes. E a integração é absoluta. Essa misturada, essa questão eclética de jovens e mais experientes é a receita dela. Sempre foi. Deve vir alguma proposta do exterior, porque o Grêmio tem uma safra maravilhosa. O Wallace é um, né, que eu acho fantástico esse guri. Tem um reserva dele que parece já pronto, que é o Jailson. Não parece mesmo reserva, mas tem mais um ali no meio campo que não está. Né? Tem o Luan, que gente, nesta posição tem gente subindo da base muito, muito qualificada. Tem o Luan, quer dizer, vão chegar com proposta. Como é que o senhor vai tratar disso aí? Não recebi nenhuma consulta, não recebi nenhuma proposta, nunca tive nenhum debate sobre isso, ninguém me procurou. Mas para os empresários deles que já vieram me procurar e trabalhar o assunto, dizendo se tinha interesse em vender, eu disse, olha, o preço deste é tanto e o preço desse é tanto. Menos que isso não sai e estamos com os contratos praticamente renovados e vamos permanecer com eles. Agora, se tiver alguma coisa que seja bom para vocês, bom para nós, a nossa base é tanto. E daqui a gente não se afasta. Então, todo mundo como as contas estão equilibradas e eles com contratos longos, está tudo tranquilo. É que o Grêmio, o ano passado a gente, olha, Zé Roberto, Dudu, Barcos, Moreno, Riveiros, Alan Ruiz, saíram 14 jogadores. Nós derrubamos um plantel praticamente e construímos outro, em condições mais adequadas para o cumprimento do clube. Só que com jogadores que depois vinham exatamente essas perspectivas desses jogadores da base, se teve muita paciência com eles porque eles foram se constituindo. A cada temporada que passa, estão jogando mais. Claro. E as decisões que o Grêmio teve foram feitas nos pés deles. Quer dizer, o Pedro Rocha decidiu partidas, o Everton decidiu partidas, o Luan decidiu partidas. Jogadores que vieram dali. O meio-campo sólido está com um jogador da base. Quer dizer, temos 5, 6 jogadores da base que são titularíssimos do Grêmio e outros tantos esperando para chegar. Então, o que eu quero te dizer com isso? Olha, se tiver proposta para eles, tem que ser bom para eles, bom para nós, mas o nosso patamar é este. Porque o custo-benefício de formar um jogador e tirar todo o seu desempenho esportivo para o clube é muito raro acontecer. E nós fizemos a opção de segurar esses jogadores para tirar porque despontou, é o cara, vai ser um grande jogador. Bom, 3, 4 milhões de euros, dólares, tira o cara daqui. Agora nós podemos vender por 25 e depois se confirmou. Então esta foi a visão do Grêmio. Vamos tirar primeiro o mérito desportivo deles, vamos fazer eles ganhar alguma coisa e depois vamos fazer de uma maneira consensuada um contrato que possa ser bom para ele, uma venda que possa ser bom para ele e para nós também. Bom, eu tenho 2 perguntas para encerrar lá, mas deixa eu dizer o seguinte. No primeiro momento, foi uma surpresa quando o senhor surgiu lá no Grêmio, na diretoria de Fábio Koff, né? Todo conhecido, político, prefeito de Osório, presidente regional do PDT, deixou o partido de lado, está licenciado do partido, né? Não, eu renunciei. Sim, mas do partido renunciou ao cargo. Renunciei ao cargo, mas permaneço filiado, sou membro do diretório estadual. Tá, essa é a sua participação, membro do diretório. Membro do diretório estadual, essa é a minha participação. Está gostando do Jair Jorge, é o candidato do PDT? Não estou nem me metendo nisso. Não, gostou? É uma boa aquisição? Não. Eu até vou te confessar, pela primeira vez eu vou te dizer, ele me procurou, ele foi lá, me pediu uma conversa, a gente teve uma conversa de 1 hora praticamente, uma conversa muito... Lá na Arena? Não, foi fora da Arena. Foi fora da Arena. Mas muito agradável. O senhor não trata de assuntos políticos da Arena? Eu recebo visitas lá, claro, as pessoas querem ir lá, mas querem ir lá muito mais para conhecer o estádio do que para falar de política. Eu recebo, eles querem conhecer o Grêmio, a estrutura e tal. Eu recebo eles, mas evidentemente que eu não trato de assunto político. Deixa eu pegar esse bastidor aí, porque o meu assunto é muito mais do que futebol. Como é que foi esse encontro, Jair Jorge e Romildo? Não, foi um encontro bacana. Ele foi lá, mais ou menos queria saber minha posição sobre o ingresso dele e tal. E tivemos uma conversa longa. Eu tive, quando eu estava concluindo o 2º mandato dessa última série, lá na Prefeitura de Osório, ele estava reeleito. Ele era o primeiro dele. Ele era o primeiro, ele terminou aquele, se reelegeu, e eu estava concluindo o 2º mandato.
ele convidou a mim e ao Sartori para fazer uma palestra para dar as experiências de um segundo mandato. Né? Pelas experiências, então o Sartori, saindo também de Caxias, foi lá, fez a experiência dele como prefeito de Caxias e eu dei a minha experiência como prefeito de Osório, prefeito reeleito. É muito diferente o segundo mandato mesmo? Se tu sabe o que tu queres fazer, não é. O problema de um prefeito é quando tu fica reizinho. Tu ganhou uma segunda eleição e tu te acha o cara e aí tu... Não. Quando o prefeito que bota os pezinhos no chão e sabe o que tem que fazer e sabe exatamente como é que tu vai orientar a administração, aquilo que tu efetivamente quer fazer e está preparado para fazer com os recursos necessários, tu faz. Entendeu? Então, na verdade, o problema de um prefeito não é exatamente ter um segundo mandato para se desestimular. É continuar sabendo o que tu queres fazer e o que tu vai fazer. E aí tu te foca em fazer aquilo que tem que fazer. Então, essa história de segundo mandato é muito mais uma displicência pessoal do que propriamente uma questão de visão administrativa. Entendi. O pessoal relaxa. E aí, não, tem que estar com sangue no olho mesmo. O segundo mandato é tão importante quanto o primeiro. Tão importante quanto o primeiro e sabe o que tu vai fazer. Sabe o que tu vai fazer. Porque se tu não tem foco, se tu não tem projetos, se tu não tem visão do que tu tem que fazer, se tu acha que tu vai simplesmente administrar a rotina, tu está liquidado. Se tu acha a rotina te consome inclusive o dinheiro. Porque se tu tem dinheiro para fazer investimento,